que você não viu no terceiro episódio do Circo Digital. O Kaine é uma IA no Circo Digital. Esse aqui era o grande mistério que a gente tinha dúvidas entre o primeiro e o segundo episódio e que acabou sendo revelado. Na cena onde ele tenta descobrir por que a Zubo não quer participar das aventuras do Circo Digital, tem um momento, cara, que a Zubo começa a falar sobre a opinião dos outros membros do circo, falando que as ideias e as aventuras que ele acaba criando são completamente idiotas e inúteis. Zubo acaba expressando que ela não gosta, o Kinger tem uma péssima memória, a Hagata é boa demais pra falar alguma coisa e a Pomni fica sempre traumatizada. Só que o Kaine acaba revelando um segredo, falando aqui que se ele não consegue ser muito bom na única coisa que ele foi feito para ser, é o momento que ele acaba se quebrando, porque a razão dele existir é apenas pra isso. E aí ele buga não só o olho dele, mas também todo o cenário do Circo Digital, mostrando de fato que tudo que ele acaba fazendo, e ele também, é uma IA, uma inteligência artificial que, mesmo sendo a mais avançada e controladora de todo o circo, ele é apenas um personagem que acaba sendo construído apenas na intenção de fazer a única coisa: criar as aventuras ou levar os personagens como Game Master para todo o universo do circo. Eu sei que teve uma galera que achava que ele deveria ser uma pessoa e tudo mais, tinha até um comercial que mexia e fazia referência a isso, mas nada acabou se tornando realidade, porque agora que a gente vê ele bugando, é mais uma evidência de que ele na verdade seria uma inteligência artificial, o que poderia colocar outro jogador como um sabotador. A turma do Circo Digital tem poderes, mas eles ativam quando estão sem respirar. No começo do episódio, a primeira cena é a cena da Pomni tentando, segurar um pouco a sua respiração, porque na mente dela, ela vai achar que vai morrer, mas ninguém pode morrer dentro do Circo Digital só por não respirar. Só que quando ela fica sem respirar, ela fica com um olhar mais roxo, a sua pele muda de cor, não só pra uma, mas pra várias outras cores. E isso tem um significado, só que isso é diferente pra cada um dos outros jogadores. Por exemplo, aqui é dito que o King acaba brilhando toda vez que ele fica, sem respirar no Circo Digital. A Hagata fica com o cabelo em pé, a Gengal fica com a máscara rodopiando e a Zubo fica com o corpo totalmente endurecido. Isso aqui vai ser importante pros próximos episódios, mas o Jax não revela exatamente qual é o seu verdadeiro poder quando ele fica sem respirar. E ele ainda quebra a quarta parede e pede pra todo mundo que tá assistindo responder qual é o seu verdadeiro poder. Aí vem aquela questão. Cara, tem várias formas de adaptar o poder dele. Tem aquela teoria de que ele teria uma habilidade de conseguir pegar várias chaves, e aí algumas pessoas falaram que se ele fica sem respirar, ele fica completamente invisível, o que seria bastante interessante pra poder explicar porque ele consegue pegar as chaves sempre quando quer. Mas poderia ter uma outra realidade também. O Circo Digital poderia mostrar que o Jax, ele também teria a habilidade de quebrar a quarta parede, algo parecido com o Deadpool. Mas isso aqui pode ser uma piada ou até mesmo uma zoeira, mas uma fala dessa jogada no momento desse é muito surreal. E já que o episódio do Circo Digital brincou com isso, diz aí pra gente, qual seria a habilidade secreta do Jax quando ele para de respirar? A esposa do Kinger é real e isso prova que as teorias estavam certas. Lá no começo do Circo Digital, a gente viu um corredor com vários personagens que teriam morrido e virado abstrações. Uma delas era a Queenie, pelo menos a galera comentou que esse era o nome dela, que era uma outra peça de xadrez que tava lá com o X na porta mostrando que foi abstraída. Toda a teoria da internet acabou mostrando que essa seria a esposa do Kinger. Beleza, só que agora, com esse terceiro episódio, no momento em que a Pomni acaba conversando com o Kinger e acaba entendendo porque ele tá tão diferente e ele revela algumas das suas memórias mais antigas e traumáticas, principalmente naquela relação de que tem que ter boas lembranças, pois com boas lembranças você consegue continuar, porque assim você lembra que é amado. O Kinger fala sobre o último momento que ele ficou dentro do seu forte junto com a sua esposa. Lá, ela já estava pronta para ser levada ao porão, mas por algum motivo naquele escuro, ela ficou bastante mais calma. E assim, ele conseguiu se aproximar dela e acariciar para poder dar um adeus antes que ela seja jogada pro porão junto com os outros seres abstraídos. Isso explica porque ele gosta de ficar dentro daquele forte, porque lá ele pode ter a lembrança do último momento que teve a sós com a sua esposa. Só que tem um detalhe, apesar de ter a criatura aparecendo aqui na forma abstraída, isso não quer dizer que seja, na verdade, a peça de xadrez, mas não tem nenhum motivo pra não acreditar que seja um outro personagem que apareceu por aquelas portas, não é verdade? Ou você acha que é? Todos os personagens que morrem no Circo Digital viram NPCs? Pois é, isso aqui é uma parada muito importante de se ligar, mas no meio do episódio, sabe, o Kinger tem vários vislumbres aqui. Um é quando ele tá hipnotizado olhando pra aquela cabeça que tenta assustar ele. Ele lembra da sua esposa, mas pode ser pelos olhos da abstração. Mas tem um outro momento aqui mais sinistro ainda, que é quando ele tá tentando exorcizar e bate na Pomni com aquela espingarda. Tipo, a Pomni invocada, ela acaba falando direto pro Kinger: como vai sua esposa? E a Pomni não tinha essa memória, mas o NPC da aventura tem. Isso aqui poderia levar duas coisas. Uma, ou os personagens abstraídos acabam ganhando uma nova forma sendo NPCs, mas sem consciência própria, ou pior,
melhor, todos os NPCs têm noção e têm acesso a todos os acontecimentos que aconteceram dentro do universo do Circo Digital, onde eles têm o background e conhecem a história de cada um dos jogadores. É muito mais provável a segunda opção, eu acredito, mas me diz aí o que você acha. A personagem Zooble finalmente revelou seus segredos. Ela seria uma personagem transgênero, ou gênero fluido. Vamos lá. Nesse episódio, cara, o grande destaque secundário pra trama é o Zooble dentro da terapia do Kaine. O Kaine quer descobrir por que Zooble não participa das aventuras, mesmo que ele tente criar novas aventuras direto para Zooble, mesmo que sejam pensadas nela. Então, como que ela nunca participou, essa terapia foi um momento para poder ter a noção do que ela passa ou os motivos dela. Ela não gosta das aventuras, mas no meio da conversa, ela acaba revelando aqui que ela tem vários problemas, não só com as aventuras, mas também com a aparência dela dentro do Circo Digital. Ela não gosta de como ela é, ela não consegue encontrar um corpo que ela ache legal, ela não se identifica com a sua aparência e, claro, entre diversas interpretações, uma delas seria a mais importante, que isso representaria as pessoas que lutam diariamente com a condição de transição de gênero. Isso aqui é um subtexto que pode ser interpretado por qualquer um que está assistindo, mas a galera da comunidade conseguiu perceber isso e pode se identificar bastante. Não só a criadora também é muito ativista nesse lado, mas isso fica muito mais claro, ainda mais que o Kaine sugere, sabe, que a Zooble pegue outras peças e remonte o seu corpo pela caixa de peças que ele disponibilizou. Isso explica também porque ela sempre fica trocando de aparência entre um episódio e outro. A turma do circo pode não sentir dor, mas todos eles podem morrer dentro do Circo Digital no meio da aventura. Sim, é bom lembrar que o Kinger quase morreu quando ele tava olhando para aquela cabeça amaldiçoada dentro do Circo Digital. Mas vamos falar a verdade, se ele fosse engolido pela cabeça, ele morreria de verdade? Isso aqui é um mistério que até agora não foi revelado, mas já vimos eles se ferindo bastante e isso seria muito tenso. Tem dois lados aqui, ou eles não morrem e apenas reiniciam ou ficam com o corpo deformado, ou aparentemente eles acabam sentindo bastante dor, porque no primeiro episódio a Ragatha, depois que foi atacada, cara, pela abstração do Calphimo, ela ficou ardendo de dor até que o Kaine resolvesse toda essa situação e restaurasse ela pra forma natural. Enfim, não sabemos se um personagem pode morrer de verdade ou sentem apenas muita dor, o que coloca eles com desejo de morrer dentro do Circo Digital pra poder suportar esse sofrimento. Kinger é um desenvolvedor do Circo Digital. Isso é uma teoria que já foi revelada desde o começo do Circo Digital, que, meu amigo, que só é percebido muito na versão original do Circo Digital. No primeiro episódio ele falava que lidava com problemas com bugs, que seriam, na verdade, traduzidos pro Brasil para problemas com insetos, mas pra quem conhece desenvolvimento de videogame, sabe muito bem que jogos acabam ganhando problemas com bugs em uma hora ou outra. E no terceiro episódio, quando ele fala sobre insetos, ele fala que não gostava, mas que a sua esposa gostava. Cara, eu acredito muito que isso seja algo que foi perdido na tradução, até porque todo o Circo Digital não está 100% completo, mas é muito provável que esses insetos, na verdade, eram pra ser bugs. E tem gente que adora hackear jogos, bugar jogos. Eu gosto de pegar aquela referência do Sonic 2 do Mega Drive, que se você bugar bem no começo, na primeira fase, tu consegue fazer um Sonic ficar com uma cor mais verde e preta, sabe? Tanto que tem toda uma comunidade e chamam ele de Ashura Sonic. A questão é que depois disso tudo, ele fala, cara, que estudou 4 anos da ciência da computação. Só que, cara, isso não tem nenhuma relação sobre ele estar no jogo. É muito provável que ele trabalhou no jogo e assim ele acabou ficando preso lá, junto com os outros jogadores, porque ele ainda é o jogador mais antigo vivo. Ou seja, essa teoria aqui foi confirmada no episódio 3 do Circo Digital.